Paz e graça, meus queridos irmãos. Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Voltamos de volta com o tema Jesus vai voltar para arrebatar sua igreja, 16 de abril. Então, esta é a segunda parte, trazendo esse conhecimento. Quero já lembrar aos queridos irmãos que o nosso ensinamento não é para refutar pessoas, mas para refutar ensinamentos, doutrinas de pessoas. Não tenho nada contra pessoas. O canal Yahushua Reina para Sempre não tem nada contra pessoas. Nós estamos aqui para brigar, para entrar na carnalidade, carne com carne, nada disso, porque nós sabemos que nós vivemos num país que é chamado democrático, que tem o direito de ir e vir. Nós sabemos o que a Constituição diz, também entendemos e andamos segundo aquilo que o nosso país determina. Então, quando nós falamos que nós refutamos ensinamentos, isto nos garante na lei. A lei nos garante isto, os irmãos estão entendendo? Então, quando nós pegar um vídeo e refutar o ensinamento desse irmão que está falando no vídeo, que é o direito de expressão, então nós estamos falando do ensinamento, não da pessoa, do particular do irmão. Então, o canal Yahushua Reina para Sempre, estamos aqui para levar esse conhecimento, alertar, iluminar o pensamento dos queridos irmãos. E vamos continuar esse vídeo, essa segunda parte. Se não der para nós terminar a segunda parte, essa parte agora, nós iremos fazer a terceira parte para deixar os irmãos bem entendidos sobre esse assunto, porque aqui é ensinamentos, é confrontos doutrinários. E vamos começar também uma série Filhos de Deus espirituais, Filhos de Deus carnais, eu mais o canal Yahushua, eu mais o canal Luzes da Graça, do nosso querido irmão Paulo. Quero mandar paz e graça ao nosso querido irmão Paulo. Vamos empenhar continuamente para nós, antes de eu começar essa série, o canal Luzes da Graça, mas o canal Yahushua Reina para Sempre, tem uma parceria espiritual para levar o conhecimento aos queridos irmãos. Enquanto o nosso querido irmão Paulo, nos ensinamentos espirituais profundos, eu aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, nos fatos históricos, e nós vamos nos empenhar totalmente para não deixar dúvidas para os queridos irmãos que está aí em cima do muro, vendo os outros ensinamentos de outros canais, chamado da Graça, que misturou, trouxe o misticismo, a mistura. Toda mistura não é boa. Água e óleo não pode misturar. Então, trouxe uma mistura de ateísmo, ceticismo, agnosticismo, agnóstico. Então, muitos irmãos estão em cima do muro, estão já em dois pensamentos sobre as escrituras, sobre a cópia das cópias, sobre a Bíblia, sobre a história, sobre Jesus, sobre a cruz. E eu quero dizer, meus queridos irmãos, que nós temos cópias em nossas mãos. Que teve os copistas que, nas suas traduções, eles erraram. Sim, os nomes são trocados, os nomes não são estes aqui. Nós não ensinamos aqui com radicalismo. Os nomes foram trocados, nomes traduzidos, português Brasil, inglês, francês, não são esses nomes, mas o importante disso, meus irmãos, é que a história narrada com esses nomes aqui trocados é a mesma história que está no Brasil, é a mesma história que chegou traduzido nos Estados Unidos, no Japão, na China, na França, em todos os continentes. Esta é a história de Deus. Deus, pela soberania dele, ele criou essa história, é a história nossa. E essa história dos hebreus que aconteceu é verdadeira, é genuína. Então, os irmãos não tenham dúvida, porque
o que está ensinando aí é o ceticismo aí no meio da graça. Saiu do sistema religioso, abriu o sistema em graça e trouxe o agnosticismo, trouxe o ateísmo, e isso é muito grave. Então nós estamos aqui para passar esse conhecimento. Lembrando os irmãos, como eu sempre falo, o dono da verdade não é o Fernando Pereira Batista, não é o canal Luzes da Graça, não é o canal Yahushua Reina para Sempre, mas o dono da verdade é o Espírito. É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Ele é o dono da verdade. Ele é o dono da história. Ele planejou a história. Ele fez a história. E nessa história teve mãos humanas, teve mãos terrenas, natureza humana, que é frágil. Os irmãos estão entendendo? Natureza adâmica. Mas a história é perfeita. E é isso que o canal Luzes da Graça, o canal Yahushua Reina para Sempre, está levando aqui nas plataformas digitais. Quero falar também que Deus não fez pactos, Deus não fez pacto com a natureza humana. Deus fez pactos de aliança. Deus destruiu uma aliança e fez uma aliança nova. Deus, um negócio aqui é a dispensação, a velha aliança que foi destruída, meus irmãos. Toda a profecia na Bíblia, as cartas paulinas, chamada as cartas não paulinas, os 4 evangelhos, os 4 livros históricos, os 5 primeiros livros da lei, os livros banidos apócrifos, sempre as profecias foram falando sobre o final do pacto, o final da velha aliança. Deus fez uma nova aliança e nos colocou para sempre. Os irmãos estão entendendo? Então, nunca foi o final de um mundo cósmico, mas sempre foi o final da velha aliança. E hoje eu quero falar sobre, nessa segunda parte, que Jesus vai voltar 16 de abril para arrebatar sua igreja, e eu quero mostrar aos irmãos que esta figueira de Mateus capítulo 24, versículo 32, Mateus 24, 32, pega a Bíblia, fica à vontade, meus irmãos. Mateus 24, 32, diz assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Ele pega uma figueira, uma árvore qualquer, lá do seu tempo, da sua geração, o próprio Yahushua, e ele vai usar essa árvore como símbolo, como uma parábola, como uma ilustração, para mostrar quem? A sua geração que ele vivia, para mostrar quem, Fernando? Para responder, dar resposta aos discípulos. Ele responde aos discípulos pela pergunta que eles fazem em particular, no capítulo 24, versículo 1 em diante. E ele pega uma árvore e ele vai falar que quando essa árvore florescesse, quando eles vissem pelos olhar físico deles, essa árvore ter fruto, que era figo, segundo a história, quando os figos começassem a nascer, era para eles entender e saber, eles, os discípulos e aquela geração, que era para eles entender que tudo que foi falado em Mateus 24, só os irmãos leem com atenção, aquilo que ele falou, que ele profetizou o quê? Que haveria, primeiro, sinais. Qual era? Princípios de dores. Segundo, uma grande tribulação. Terceiro, a vinda do Filho do Homem. Então ele diz, quando vocês verem essa figueira florescer, sabei que o tempo está próximo. A vossa redenção está próxima. O que estava próximo? Estava próximo deles. Não estava próximo de nós agora, no século 22, vai chegar no século 22, século 21. Não estava nem no século II, no século III, na Idade Média, mas estava perto deles. Os sinais foi para os hebreus, as profecias, igual eu falei. O final da velha aliança, o fim dela. Os irmãos estão entendendo? Então, a figueira aqui nunca representou Israel, nunca representou as 12 tribos de Israel, nunca representou o povo hebreu.
E ele pega a parábola e usa a parábola como uma ilustração que quando ela florescesse, isso tinha que acontecer. Vou repetir de novo. Tinha que acontecer um princípio de dores. Tinha que acontecer uma grande tribulação e tinha que se realizar a vinda do Filho do Homem. Tinha que se cumprir. E se cumpriu. Houve guerras, houve terremotos. Antes do segundo século, no primeiro século, já havia muitos terremotos, já havia muitas guerras ali nas nações, meus irmãos. Só não ler a história, as profecias de Daniel, os 4 impérios, Ciro. Ali já havia guerra, já havia terremotos. O livro de Amós fala em terremotos. Ele disse que haveria terremotos. Já havia epidemias, já havia doenças, muitas doenças. Aconteceu. Ele falou que eles seriam levados aos sinédrios, seriam mortos, seriam sentenciados. Tudo começou a acontecer. E houve aquela grande tribulação, que ele disse que nunca haveria uma aflição como aquela, e outra não jamais haverá outra, haveria outra como aquela, desde quando o mundo foi criado. Então, as profecias do verdadeiro profeta, o próprio Filho de Deus, as profecias são da boca dele, de Jesus de Nazaré, e a Yahushua de Nazaré, e se cumpriu. Então, nunca foi figueira. Nunca foi figueira. E este rapaz aqui, desse canal, ele está falando, ele vai mostrar e confirmar que a figueira era Israel. E vamos entender isso aqui. Por favor, filho, pode colocar. Vamos entender aqui. Preste bem atenção. já falou que Israel é a figueira, que seria cortado e lançado para fora da terra deles. E Alcio virou e falou assim: quem vê a figueira brotar novamente, essa é a última geração. Ele falou: em verdade, eu digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Tá bom, filho. Passarás os céus e a terra. Ele disse que esta seria a última geração. Esta seria a última geração deles. Isso está escrito em Mateus 24, 34, que diz... O que diz em Mateus capítulo 24, 34? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Olha, é bem claro, meus irmãos, essa escola preterista é maravilhosa. É bem claro. De todas as escolas que tem aí do futurismo, amilenismo, pré-tribulacionismo, meio-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, tudo que tem ismo é perigoso. Tudo. Pode ver, meus irmãos, o ismo, ele é perigoso. Das religiões até aqueles que não acreditam na Bíblia. Agnosticismo, ateísmo. Então, nós, aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, estamos mostrando o perfeito entendimento. A figueira nunca foi Israel. A figueira nunca foi a terra de Israel. E ele diz que aprendei, falou para quem, Fernando? Aos discípulos, aprendei a parábola da figueira. E vamos ver, ele vai mais além, e ele vai mostrar que esta figueira e esta geração não foi a geração de Jesus, não foi a geração dos discípulos, mas que foi em 1948. Isso ele vai mais além. Ele diz que essa figueira floresceu depois de vários séculos. Que Jesus disse aos discípulos. Ele vai falar e afirmar com toda a letra que foi em 1948, no dia 14 de maio de 1948, aonde, com a ajuda de Oswaldo Aranha, o brasileiro, essa figueira floresceu lá nas ruínas que aconteceu, que está escrito, que eu estou lendo a vocês aqui,
que aconteceu essa profecia. Isto é uma aberração. Isso é chamar Yahushua de mentiroso. É chamar Jesus de mentiroso, de falso profeta. Vamos continuar? Porém, não vai passar. Israel é a figueira. Israel brotou quando? Em 1948, no dia 14 de maio. Foi quando Israel virou um país. Então ali a figueira brotou novamente. E Alcha estava dizendo, quem vesse Israel virar um país, essa seria a última geração. Uma geração nas Escrituras, Salmos 90, versículo 10. Uma geração nas Escrituras, ela é de 70 a 80 anos. Está registrado no Salmos 90, versículo 10. Então Israel agora está com 73 anos. 1948 para 2022 agora, Israel está com 73 anos. 73 anos mais 7 da tribulação. Está vendo aí que tu tem que ter o 7, que tu tem que ter o 3, ó. Tu tem que ter o 3, tu tem que ter o 3 e o 7, ó. Ó, vou falar sobre isso agora. Então, 73 mais 7, ou 73 mais 7 é igual a quanto? Igual a 80. Ó. 3 mais 7, 10. Vai 1. 1 mais 7, 8. 80. Completa os Salmos 90 aqui, ó. Tá vendo aqui? Salmos 90 falou que uma geração é de 70 a 80 anos. Então, 73 mais 7 completa os 80. E Alcha falou o quê? Não vai passar essa geração. 80 anos vai completar quando? Em 2029. Tá vendo que tudo termina em 2029? Então, 2029, em 2029, aqui ó, 2029 é para Yalcha voltar nas nuvens. 2029 é para Yalcha voltar nas nuvens. Tá vendo aí? Agora, olha aqui agora. Tu tem o 3 aqui, ó. Tu terminou com 3 aqui, ó. 2022, tu termina com 3 em 2022. Tu termina com 3, ó. 2022, tu termina. Então nós temos aí um grande equívoco, bem complicado, meus queridos irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre. Que Yahushua, né, que é o canal, ele tem que voltar em 2029. Mas isto é muito complicado, meus queridos irmãos, porque o livro de Salmos, nós entendemos que é um cântico. E o livro de Salmos, os livros que eram cantados pelos hebreus, que ele afirma aí que uma geração é de 70 a 80 anos, mas só que a Bíblia diz que a geração mesmo, na essência, no livro de Êxodo, a saída, nós entendemos que é 40 anos. Por mais que o cântico de Salmo diz, eles estão cantando, mas quando a Bíblia diz que eles ficaram 40 anos, fala de uma geração. Mas o assunto não é esse. Vamos deixar esse assunto, vamos direto à pista. Ele diz que quem vivesse e olhasse e visse Israel nascer como nação, ia ver a figueira, ia ver a profecia se cumprir. Eu pergunto aos irmãos, qual Israel nasceu? Qual Israel nasceu? Qual é essa Israel que nasceu? Ele diz que a Israel que nasceu foi essa de 1948, em 14 de maio, que a profecia se cumpriu depois do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo império, do sétimo século, desculpe. Então, isso aqui é uma aberração de ensinamento. Se eu estivesse no mundo da lei, eu colocaria, isso seria uma blasfêmia. E eu quero mostrar a vocês rapidinho, meus irmãos, que tem grandes problemas, não é pequenos, é maiores, falando assim, maiores problemas sobre essa figueira. Vamos lá.
Eu vou mostrar aos irmãos que a figueira nunca foi Israel. Por quê, Fernando? Tem 4 problemas maiores. Olha, na Bíblia, não dá para mostrar aqui, tem vários capítulos, a Bíblia tem vários tipos de árvore. Mas a importância que a Bíblia fala sobre árvores é o fruto, é a fartura ou a escassez. Essas são as parábolas. Então a Bíblia tem várias árvores. Tanto lá na Antiga Aliança, nos 4 evangelhos, porque ali era transição, ali não era Novo Testamento. Aí nós entendemos dessa forma que o Novo Testamento só aconteceu, meus irmãos. O Novo Testamento só aconteceu no juízo. A nova aliança, a velha, foi destruída. A lei estava lá. E Jesus morreu no madeiro para cumprir aquilo que a lei falava dele. Então nós temos aqui vários tipos de árvores. Temos a palmeira, a romeira, nós temos a macieira, nós temos a videira, a oliveira e a figueira. Então, preste atenção. 4 problemas muito sérios. Quando Jesus de Nazaré ele fala sobre a figueira, que ele afirma que é Israel, nós vê em Mateus, nós vamos ver, preste bem atenção, meus queridos irmãos, nós vamos ver que a Bíblia vai mostrar para nós. Eu falo aos queridos irmãos que esse ano de 1948 não tem nada a ver com cumprimento profético. Não tem cumprimento profético nenhum com esta Israel política que aí está. Que nós conhecemos como judeus, rabinos. Isso aqui não é antissemita, nada disso. Não é nada disso, meus irmãos. Quem entender assim, porque está com a mente cauterizada. Eu estou falando dos hebreus da Bíblia, os descendentes de Eber. Aquela raça que acabou no ano chamado 70, no juízo, na velha aliança. Então, olha só, presta atenção. Essa oliveira, essa figueira, tem uma passagem bem clara que mostra para nós, Mateus capítulo 21, fala que essa figueira, ela secou. Jesus amaldiçoou essa figueira que ele afirma que é Israel. Olha só, Mateus capítulo 21. Vamos lá rapidinho, meus irmãos, para nós já entender. Isso aqui vai ser maravilhoso. Mateus capítulo 21. Olha, esse aqui é o primeiro problema que eu vou falar aos irmãos. Que essa figueira, em Mateus 21, essa figueira, ela secou. Olha só, meus irmãos. 21 e 19, diz assim. Mateus capítulo 21, 19 diz: E, avistando uma figueira, perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Ponto de interrogação. E Jesus, porém, respondendo, disse: em verdade digo, se tiveste fé, não duvidar, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disseste: ergue a ti, precipita-te no mar, assim se será feito. Olha, ele pega a figueira para mostrar aos discípulos que eles precisavam ter fé, ter mais fé. Então ele pega essa parábola, ele está passando, isso aqui é literalmente, ele está passando, ele amaldiçoou aquela figueira até a raiz dela. Esta figueira, ela não ia nascer mais. Está aí, irmãos judaizados,
o grande problema. Este é o primeiro problema dessa figueira ser Israel. Se ele amaldiçoou a figueira, logo então a figueira não pode ser Israel, que floresceu em 1948. Este é o primeiro problema. Então, nós vemos aqui que a Bíblia vai falar também de oliveira. Ela fala de oliveira lá com o profeta Ezequiel, lá no capítulo 11, versículo 16, e ela fala também de oliveira em Romanos 11, 17 e 18. A oliveira, ela tem uma representação em Israel. Muitas vezes, a oliveira tem ou não tem? Tem. Eu quero ler rapidinho para os irmãos, que não dá tempo. Olha, Ezequiel, capítulo de número 11, 16. Abra lá a vossa Bíblia. A oliveira tem. Por quê? O que é a oliveira? Qual é o fruto da oliveira, dessa árvore? É azeitona, é o azeite. Fazia da azeitona o azeite. Como que eram ungidos os reis de Israel? Através do azeite. Por isso essa representação de oliveira. Vamos lá. Os irmãos estão entendendo? Esse papiro, olha, é Jeremias. Vamos ver se é isso mesmo. É Jeremias, desculpa, meus irmãos. Jeremias 11. Vamos falar da oliveira. Jeremias capítulo 11. Vamos ver se é isso mesmo. Porque aqui a memória do celular é rápida. Então, vamos refutando essa figueira de 1948 que nasceu. Isso não é verdade. Vamos lá. Jeremias 11. Jeremias capítulo 11. A oliveira, falada pelo profeta. Jeremias capítulo 11, versículo de número 16. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Olha só. Denominou-te, ó Senhor, a oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela, e se abrasaram e que quebraram, ao redor dela, e que se quebraram aos seus ramos. Olha só, oliveira, representação do povo de Israel. Romanos, o apóstolo Paulo escreveu no Romanos capítulo 11, versículo 17. Vamos lá rapidinho. Paulo escrevendo aos Romanos, falando da oliveira, que representava o povo de Israel. Vamos lá. Vamos rapidinho para nós já terminar. Romanos, capítulo de número 11. Vamos lá, Romanos 11, versículo de número 17 e 18. 11, 17 e 18 diz assim: E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo sambujeiro, foste excertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da ceifa da oliveira. Olha, o apóstolo Paulo, ele falando da salvação dos gentios, que o gentio seria injetado. Olha que coisa linda, meus irmãos. Aqui sim representava Israel. Aqui sim representava Israel. Oliveira. Vamos lá. Então, nós temos aí Mateus capítulo 24, 32, que a figueira era qualquer árvore que ele mostrou que era sinais, que era frutos. Ele mostrou para os discípulos que eles tinham que ter fé. Se a figueira secou, então, logicamente, irmãos, a figueira não pode ter sido Israel. A Israel da Bíblia. Imagine a Israel que está aí criada pelas Nações Unidas. Depois de muitos séculos, isso é ilógico.
Vamos lá rapidinho. Lucas capítulo 21, 22. Lucas, ele vai esclarecer mais para nós. Vai esclarecer mais, vai iluminar mais a nossa mente. Aos queridos irmãos judaizados, aos irmãos evangélicos, protestantes, neopentecostais, que idolatram tanto os rabinos. Não pode, meus irmãos. Eu estou falando dos hebreus verdadeiros. Estes não são os verdadeiros. Quando eu falo um negócio desse aqui no meu canal, e arruxo ainda para sempre, o meu canal pode até ser tirado, restringido, restrições. Porque a verdade das escrituras é esta. Olha só, a figueira. Olha o que Jesus disse sobre essa figueira. Olha que Lucas contar a Lucas ele vai dizer. Ele é bem claro que era qualquer árvore. Olha só, 21 e 22. Lucas capítulo 21, versículo 22 diz assim. Vamos ver se é isso mesmo. Lucas capítulo número 21, versículo de número 22. Vamos ver se é isso aqui mesmo, para nós já continuar. A gente vai vendo aqui para não se perder. Vamos ver se é isso aqui mesmo. 21, 22 diz assim. Porque a vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas escritas. Mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra sobre este povo. E cairá uma espada, todas as nações serão levadas cativas, Jerusalém pisada pelos gentios, até que se complete. E aqui ele está falando das profecias cumpridas. Vamos aqui para frente, meus irmãos, porque eu perdi o versículo, mas aqui Lucas, capítulo número 21, ele está mostrando que é uma qualquer árvore. É uma qualquer árvore. Qualquer árvore. Vamos aqui, prosseguindo aqui. O importante é que Deus estava mostrando os sinais. Os sinais. Então, o vídeo já chegou ao final. 33 minutos. Eu vou fazer a terceira parte para nós esclarecer mais e vou mostrar aos irmãos que a figueira nunca foi e nunca será a Israel política que está aí hoje, criada em 1948. Termino agora rapidinho esse vídeo com Isaías 66, outro capítulo. Vamos lá, Isaías 66, o profeta Isaías 66, o que ele vai dizer? 66, versículo 8. Agora vai estar certinho. Vamos lá. Ele diz assim, isso aqui eles gostam muito de usar para dizer que a profecia da figueira se cumpriu. Olha só. Quem jamais ouviu tal coisa? Ponto de interrogação. Quem viu coisas semelhantes? Ponto de interrogação. Pode-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Ponto de interrogação. Aí ele continua. Mais fato. E já deu à luz a seus filhos. E aí ele começa a fazer as suas comparações, a sua simbologia na profecia da madre. Ele está, é bem claro, essa profecia do profeta Isaías, que ele está falando aquilo que o apóstolo Paulo falou, que eu li quase agora aos irmãos, lá em Romanos 11, que os ramos foram cortados e foi enxertado. Agora seria Israel espiritual. Olha a profecia antes, mais de 700 anos antes. Ele pergunta na profecia, Deus fala na boca do profeta, poderia uma nação nascer de um dia para o outro? E que dia foi esse que a Israel nasceu? Foi em 1948, irmãos judaizados. Foi em
Foi no dia 14 de maio que vocês afirmam com toda certeza que essa profecia, até os próprios rabinos não aceitam isso que vocês ensinam. Eles sabem que não são eles sabem que eles são descendentes de Jafé, eles sabem que eles são descendentes dos Askenazes, eles sabem da profecia do profeta Isaías, capítulo 25, que Deus usou o profeta Isaías para profetizar, dizendo que a Jerusalém, a terra de Jerusalém, Yahushalaim ficaria em montões, ficaria somente com pedras, em ruínas. Então, meus queridos irmãos, preste atenção, a nação que nasceu do dia para o outro foi a Israel espiritual. Quando Jerusalém carnal é destruída no juízo, a aliança termina com a destruição da dinastia Flaviana, com o general Tito, para se cumprir Daniel 9. Eles invadem, saqueiam Jerusalém, a igreja é transformada, foge, os ímpios são mortos, são condenados às suas almas. Aquela Jerusalém, não carnal mais, não aquelas 12 tribos mais, não as 12 tribos, também não a tribo de Benjamim nem de Judá. Eles nasceriam agora no Espírito, seriam agora todos filhos de Deus. A profecia foi quando a destruição de Jerusalém aconteceu, não foi depois de séculos, no século XIX, não foi no século XVIII, nem no século XX, foi quando Deus destruiu a velha dispensação, a velha aliança. A profecia do profeta Isaías se cumpriu. Poderá nascer uma nação do dia para o outro. Nasceu, não foi em 1948, meus irmãos. Nós somos todos filhos e filhas de Deus, nós somos a Israel espiritual. E para terminar essa pérola, a figueira nunca foi, já provei para vocês, nunca foi Israel. Foi uma árvore qualquer. E para terminar, a oliveira, a videira, sempre representava Israel. Olha isso aqui. João capítulo 15. João capítulo 15. Eu tinha 4 problemas aqui, mas o tempo não dá. João 15. Vamos lá que diz João 15. Refutando a Israel de 1948. Olha só. João, capítulo de número 15. Vamos lá, João 15. Videira e oliveira. Algumas vezes, ou várias vezes, eu posso dizer que era o povo que representava essa árvore. E os frutos seriam os filhos. Os filhos de Deus. Olha só, meus irmãos, que coisa maravilhosa. João 15 é isso mesmo, Fernando? Vamos lá, para não se perder aqui. João 15 diz assim. João 15, o Evangelho de João 15. Ele disse, quem está dizendo, Fernando, é o profeta, é João, é Aronã, é João Batista? Não. É o profeta Ezequiel? Não. É Yahushua, ele disse. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que não dá fruto, para que dê mais fruto. Olha, pela palavra, a oliveira, irmãos, e a videira sempre representou Israel da Bíblia. Mas a figueira não. Não. Não vem com essa historinha de carochinha, essa historinha de inventar, de fazer número cabalístico, de falar que 271 Roma invadiu e Roma passou a ser império. Não, Roma passou a ser império, a ter a sua civilização em 703 antes de Cristo, com Rômulo e Remo.
Não adianta inventar que o anticristo vai sair do Estado Islâmico. Não, saiu da Grécia e foi para Roma. Então, meus irmãos, não adianta. A Bíblia, a mesma, defende a mesma. Então, pare um pouquinho, pense, meus irmãos. A Israel já foi destruída, a carnal. Já foi. A profecia de 66 de Isaías, versículo 8, e Romanos, que Paulo ensina que os gentílicos, os gentios, lá no primeiro século, eles seriam enxertados na oliveira. Que coisa linda! Para que mais palavra linda do que essa, meus irmãos? E foi, e se cumpriu, profecias cumpridas. Termina agora. Eu vou mostrar a vocês a profecia feita ao profeta Isaías. Deus falou ao profeta. E eu quero dizer que quando eles chegam lá em Israel, na terra que eles chamam de Israel, eles se encontram só pedras. Eles encontram o que, Fernando? Pedras. E aonde que eles estavam? Eles dizem que aquela guerra que aconteceu lá no primeiro século, eles se espalharam, foram para a Europa. Mentira. Eles vieram de Jafé, eles nasceram, ocuparam as ilhas, e vieram os filhos de Gomer, os filhos de Arã, vieram os filhos deles, descendentes, os Jafititas. Nós temos lá em Gênesis 10, lê um pouquinho Gênesis 10, a genealogia, que vocês vão entender quem são eles. Askenazi. Mas que teve acesso às ruínas de Jerusalém. Construiu a cidade nova, construiu Tel Aviv, construiu as réplicas daquilo que os hebreus tinham, o tabernáculo. E dizem que vai construir o terceiro templo. Como? Como vai construir o terceiro templo? Pois se há religião maior que cresce cada dia mais, o islamismo, como que a religião do Islã vai deixar o judaísmo fazer o terceiro templo? Isso é lógico, não tem, porque é uma coisa divina de Deus, meus irmãos, até com a própria religião muçulmana, que Deus jamais, pela soberania dele, ele vai deixar construir o terceiro templo. E o impedimento é a religião chamada Islã, que está a sua mesquita no gume do monte. Esquece. Poderá uma nação nascer de um dia para o outro? Já nasceu. O terceiro templo nasceu quando General Tito invadiu Jerusalém, Deus destruiu a velha dispensação, o fim da velha dispensação, e fez uma nova. E essa nova ele injertou dentro da oliveira, não da figueira, Romeu Ferreira. Dentro da oliveira ele enxertou, colocou, inseriu. Nós estamos aqui, inseriu a igreja do primeiro século, inseriu a igreja do segundo século, inseriu a igreja do terceiro século, inseriu a igreja eu falo, meus irmãos, porque nós é representação na terra da igreja, mas a igreja mesmo foi aquela do primeiro século. Mas aqueles que vieram depois dessa igreja foram filhos e filhas, e Deus foi inserindo filhos e filhas dentro dessa nova aliança, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo. Isso é a verdadeira palavra de Deus, cumpridas de Deus, as profecias cumpridas. E termino esse papiro, sem rodeios, capítulo 25, para confirmar tudo que eu falei. Isaías capítulo de número 25, vamos lá, Isaías capítulo 25, isso aqui é maravilhoso, vamos terminar rapidinho. Abra a vossa Bíblia no livro de Isaías capítulo 25, para nós já terminar essa pérola, esse papiro, para que os irmãos desprendam um pouco dessa idolatria,
A idolatria do sionismo, a idolatria da Kippah, a idolatria da Torá, a idolatria da terra, né? Os irmãos evangélicos, protestantes, não protestantes, neopentecostal, pentecostais, eu não digo os líderes, com essa Kippah, com esses objetos que não têm sentido, essas figuras que era deles, dos hebreus, não tem eficácia nenhuma mais, acabou. É pó, não vale nada, não tem força nenhuma, porque foi destruídos. Isaías capítulo 25. É engraçado que tantos símbolos que era da lei dentro das chamadas igrejas, instituições, meus irmãos, que é uma idolatria só. Vamos ver se é isso, versículo 6. Vamos lá, versículo 6. Versículo 6. Olha a profecia, olha, 700 anos eu creio, olha só. Versículo, capítulo 25, versículo 26. Capítulo 25 de Isaías, versículo 6 diz assim: E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinho velhos, com tornos gordos e vinhos velhos e purificados. Aí versículo 7, preste atenção, olha a profecia do profeta Isaías. E destruirá neste monte a face da cobertura, que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. Olha, versículo 8, aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse. Quem disse? Deus. Deus, olha a profecia de Isaías, estava se referindo à destruição em 70. E naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, ele nos salvará. Este é o Senhor que guardava a salvação. E gozaremos e nos alegraremos. Não tem, quando eles chegam lá em 1948 pela ONU, lá estavam as ruínas, ficou lá os muros, o resto lá da Fortaleza Antônia, chamados Muros das Lamentações. Chega lá, está as ruínas, assim como ficou as ruínas da Babilônia, como ficou as ruínas da Pérsia, como ficou as ruínas da Grécia, como ficou as ruínas de Roma, ficou também a da grande Babilônia do Apocalipse. Meus irmãos, a figueira nunca foi Israel e nunca será. Então, guarde isso nos corações, que os judeus atuais não é a figueira, não é a profecia cumprida. A profecia cumprida foi com a destruição da velha aliança em Jerusalém, o povo judeu, os verdadeiros hebreus da Bíblia, chamada pela sociedade sagrada, pelas escrituras. Tá bom, meus irmãos? Um abraço a todos. Depois nós vamos fazer outros vídeos aqui. Vamos começar, vamos desvendar. Esse vídeo aqui é maior, tem muitas coisas aí. Se fosse para nós falar aqui, daria aí 2, 3 horas. Tá bom, meus irmãos? Agradeço a todos. Um maravilhoso dia. Tudo de bom para você e sua família. Muita paz, amor, alegria no Espírito Santo, paz. Que esse reino manifeste cada dia, todos os dias da nossa vida, ele possa se manifestar dentro de vocês. Com paz, com alegria, com amor. Tudo isso pelo Espírito. E aí nós vamos vivendo e aprendendo mais esses conhecimentos históricos, cumpridos, perfeitos, plenos. Este é o ensinamento preterista completo. Nós acreditamos que todas as profecias já se cumpriram com a destruição da velha aliança e do povo chamado hebreu, os da Bíblia. Tá bom, meus irmãos? Paz e graça a todos.